A gente fica aqui juntinho até as 2h30, mas eu quero a sua participação, inclusive para esse assunto que a gente já vai começar falando, que é menopausa, reposição hormonal, até problemas ginecológicos, problemas femininos, porque a gente tem aqui um excelente médico para nos ajudar. Mas se você já tem alguma dúvida, o nosso WhatsApp é o 11 9 50 45 18 40. Tô esperando a sua pergunta, tá bom? A gente escolheu falar de menopausa porque é um período de muitas transformações, né? Físicas, emocionais. E eu sei que muitas mulheres ficam na dúvida. Toda vez que eu falo sobre mim mesma, as nossas escolhas, minha com o meu médico, as pessoas perguntam: você faz reposição hormonal? Como é que é? Como é que não é? E eu sempre respondo: mas nada melhor do que a gente ouvir do próprio médico e aprender com ele, para tentar amenizar sintomas como ganho de peso, calor excessivo, alterações de humor, tantas coisas, né? Tudo isso precisa ser avaliado, colocado na balança, então a gente realmente precisa procurar orientação médica. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo ele que é meu ginecologista e obstetra, membro do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol, Dr. Alessio Calil Matias. Seja muito bem-vindo. Prazer. Uma alegria te receber. Vamos sentar aqui um pouquinho. Sabe que eu fiquei super feliz, eu estive em consulta anteontem, né? Foi. E eu cheguei lá, tava saindo do consultório, uma telespectadora nossa, Luana. Um beijo pra Luana. Que legal, foi muito bom. A gente vai encontrando pessoas que assistem aqui e vão aproveitando as dicas. Obrigada por ter vindo, viu? O prazer é todo meu. Como eu disse, menopausa é o assunto da mulherada e tem muita gente passando por isso tudo, né? A gente tem novidade nessa área? Ou a mulher vai continuar sofrendo nessa fase? Não, assim, as coisas estão melhorando cada vez mais. Eu acredito que a conscientização da população também em começar a fazer mais exercício, cuidar mais da alimentação, né? A própria reposição hormonal, que são os hormônios, eles vêm cada vez mais se modernizando. E eu acho que vem muita coisa por aí que vai acabar ajudando muito a população de uma forma geral. Perfeito. É sempre bom a gente fazer aquela recapitulada, né? Porque a gente fala de menopausa, mas na verdade o que antecede a menopausa é o que apresenta todos esses sintomas e que pegam as mulheres de surpresa, que é o climatério. Climatério, isso. E ele pode acontecer a partir de quantos anos? Então, a menopausa especificamente, ela ocorre entre 45 e 50 anos de idade, né? Então, o ideal é que essa paciente, a partir dos 35, 38, já comece a fazer algumas avaliações prévias no sentido de estar investigando até uma menopausa precoce, né? Porque quando a gente fala em menopausa, tem essa idade de referência, mas tem muitas pacientes que acabam tendo uma menopausa precoce. E é importante que a gente comece a atuar para que ela não sofra com os sintomas da menopausa. É interessante a gente pensar nessa coisa, até esse termo, menopausa precoce. Porque hoje, eu acho que até a menopausa, que não é considerada precoce, pensando em 45, 50 anos, pro tempo que a gente vive, ficou precoce, né? Porque as mulheres estão esperando muito tempo para ter filho, tem gente que vai ser mãe aos 40, 42 anos. Exatamente. Então, hoje a preocupação é isso, né? Saúde e longevidade. Hoje as pessoas vivem mais, né? Se cuidam melhor. Então, nós devemos nos preocupar muito com as mulheres hoje que trabalham muito, que levam a vida profissional, às vezes, antes da maternidade. Então, a gente deve procurar orientar bem esse paciente de que existe uma diferença entre período ovulatório e menopausa. Então, uma mulher, em média, ela ovula até os 42 anos, mais ou menos. Depois disso, ela já não ovula mais. Então, é importante pensar na maternidade, né? E às vezes, se não quer engravidar naquele momento, pelo menos fazer um congelamento de óvulo, que é possível hoje, que é possível hoje. Porque as mulheres realmente estão fazendo essa escolha. Minha opinião é que é bom a gente ter filho mesmo novo, apesar de parecer que para a vida pode parar, mas pode não parar. Eu voltei a trabalhar, meus filhos ainda eram pequenininhos e deu tudo certo, né? Eu vim de uma geração que a gente casava cedo e tinha filhos precocemente, né? Eu com 31 já tinha meus 3 filhos. E foi muito bom, porque eu convivo com eles, né? É bom isso, de uma forma bem bacana, bem legal, e a gente não sente muito a diferença de idade, e tem pique para cuidar, e biologicamente falando, o corpo também, ele é respeitado de acordo com o que foi projetado, né? Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho mais da menopausa. Então, a mulher chegou lá no climatério, ela começou com aqueles calores, engordou um pouquinho, e primeiro vem a dúvida, né? O que está acontecendo
comigo. Sim. Aí ela tem que levar isso tudo para o ginecologista. Toda mulher pode optar pela reposição hormonal ou não? Então, é exatamente isso. Ela tem que procurar um médico para esse médico estar investigando, né, através dos exames hormonais, de uma ultrassonografia de mama, mamografia, um Papa Nicolau, deixar essa paciente super controlada a ponto de dizer, olha, você pode usar um hormônio. E qual hormônio é esse? Então, nós vamos determinar que tipo de hormônio baseado nos exames. Porque hoje nós temos vários hormônios para reposição e vai depender muito dos resultados dos exames. Porque cada caso é um caso. Cada caso é um Agora, caso, você falou nós temos que individualizar. No início do nosso bate-papo, que a mulher, na verdade, a população tem que ter uma consciência e buscar um estilo de vida saudável. Isso vai interferir lá na frente? Muito, Cláudia. Isso aí é o seguinte, uma mulher hoje que tem uma alimentação mais à base de proteínas, né, de boas gorduras, ela vai ter mais ou menos um retardo de uns 3 anos para entrar na menopausa. A mulher que consome mais carboidratos simples, açúcares refinados, muito doce, etc., ela vai acabar entrando, às vezes, 1 ano e meio antes na menopausa. Além Então, do tempo que é encurtado quando existe essa predominância de mau hábito, os sintomas também vão ser piores para quem, por exemplo, come muito doce ou come errado, não faz atividade, está obesa? Com certeza. Fora os riscos maiores também até de câncer de mama, né? Porque a obesidade, ela aumenta em 35% a estatística do câncer, né? Porque você tem um acúmulo maior de estrogênio, a gente sabe que a maioria dos cânceres de mama são estrogênio dependente. Então, a obesidade, a gordura, ela não é boa nem para homem, nem para mulher, né? Acaba levando a um aumento maior desses riscos. É bom a gente sempre tocar nesse ponto, porque muitas vezes fica assim, não pode ser obesa porque é uma questão estética. Não é estética, é uma questão de saúde, né? É saúde mesmo, né? Saúde, é você ter uma mobilização maior, poder fazer um exercício sem sentir dor nas articulações, né? Proteção cardíaca, óssea, né? Para evitando osteoporose, osteopenia. Então, é de extrema importância estar bem controlado. Perfeito. Eu vou abrir já para as perguntas. Você que já mandou a pergunta, daqui a pouquinho tem a resposta no 11 9 50 45 18 40. Mas eu tenho uma curiosidade. Eu sempre, quando a gente vai te receber, ou um outro ginecologista, obstetra, eu sempre penso assim que o assunto mais importante para as nossas telespectadoras é a menopausa, é o climatério. Mas qual que é a questão que mais leva as pacientes ao consultório? Eu acho que você está precisando de um novo microfone. Então, o que mais leva as pacientes ao consultório é essa dúvida. Eu preciso fazer reposição hormonal? Eu posso fazer reposição hormonal? Né? O que pode me levar a melhorar meu quadro clínico, os sintomas que eu sinto? Então, a dúvida maior é a reposição hormonal, para todas. Tá. E aqueles... E o câncer, óbvio, né? Tá, o câncer de mama. As mulheres têm mais... responsabilidade, me parece, do que os homens, né? E qual que é a frequência que uma mulher precisa ir ao ginecologista? Então, no mínimo 1 vez ao ano, né? Até no intuito de estar verificando outras coisas, né? Às vezes uma cultura de secreção vaginal, a citologia hormonal, a mamografia, a gente está até estendendo um pouquinho mais, né, para fazer as análises, então, a cada 2, 3 anos. Mas em termos se tem uma paciente que tem um corrimento com odor, né, com cheiro forte, ou com prurido, que é coceira, é importante estar investigando se não tem nenhuma bactéria, se não tem nenhum fungo, que isso possa estar atrapalhando até a vida reprodutiva dessa paciente. E com relação à parte de mamas, útero, ovário, sempre, pelo menos anualmente, não só mulher como homem. E hoje a conscientização dos homens também vem aumentando. Tem muitos homens procurando coisas que a gente não via há algum tempo atrás. Procurando para fazer realmente uma medicina preventiva, né, Cláudia? E precisa, né? Porque não adianta viver mais tempo com uma qualidade de vida ruim. Exatamente. Hoje nós temos a oportunidade, a possibilidade de fazer uma medicina preventiva. Então, não vamos deixar a doença chegar para poder tratar uma doença com medicamento. Vamos fazer o controle, a profilaxia, a prevenção, que é a melhor coisa que tem para todos. Então tá já. Doutora Alessia, vamos ficar aqui, ó. Deixa eu só pegar meu celular.
que aí já tem as perguntas da turma do WhatsApp. E eu quero entender um pouquinho o que é o que aqui, né? A gente tem algumas novidades e aí nessa questão da reposição hormonal pode facilitar também e dar mais qualidade de vida para paciente. Exatamente. Então, hoje, assim, o pessoal mais busca é a parte de implantes, né? Então, os implantes hoje, eles estão vindo com tudo. E aquilo que nós falamos no início, sempre fazer uma avaliação, porque qual o tipo vai depender muito de cada mulher, qual a quantidade que a gente vai colocar. Então, depende muito dos exames. Não é uma receita de bolo, né? É uma coisa individualizada. Uma coisa individualizada. Gente, saúde é coisa muito séria. As pessoas me perguntam muito no Instagram. Eu sempre posto, eu falo que eu tenho implante. Mas assim, não sou eu que decido. Vai no médico, é ele que vai avaliar. Eu gosto muito. Para mim, esse método funciona, mas é claro que orientado pelo médico. O que a gente tem aqui? Me conta. Então, aqui nós temos o anel vaginal, né, que é uma reposição. É uma reposição hormonal. Também pode ser uma reposição quem hormonal. faz a opção pelo anel é o quê? Uma troca diária? Na realidade, não. Você deixa o anel na vagina e você troca ele a cada 21 dias. A cada 21 dias. 21 dias. E ele vai liberando... Ele vai liberando hormônio. O hormônio. É uma argola que nem essa. Tá. A paciente, ela aperta, introduz na vagina e larga lá. E a cada 21 dias, puxa com o dedo e faz a troca. Perfeito. Tá? Um outro método seriam os implantes, né? Que eu não... na realidade, não dá para eu tirar isso aqui, porque tem uma agulha Deixa eu aqui passar para que cá tem para a câmera poder pegar. E existe um implante que a gente coloca, que ele vem já acoplado a uma agulha, e aqui que seria o braço da paciente, nós fazemos a colocação do implante aqui no braço. Esse no braço. No braço, tá? Então, esse é um implante à base de progesterona, que ele também acaba sendo importante para a prevenção de gravidez. E tem outros tipos, por exemplo, mesmo que seja no braço, tem a base de progesterona e tem outros tipos ou não? Tem outros tipos que você pode colocar na nádega, a base de estrogênio, de testosterona, de gestrinona, tem várias. E é do mesmo jeitinho assim? A aplicação é feita com essa agulha aqui. Nós colocamos, na realidade, o implante aqui dentro. E aí você tem um bisel onde você vai lá fazer o implante Você faz a colocação na pele, você perfura a pele e você introduz os implantes. Tá. Né? Então, isso que eu falo, aqui depende muito da quantidade e de qual implante você vai colocar. E essa decisão é feita a partir dos exames laboratoriais da paciente? Nós conversamos com o paciente e orientamos direito sobre os riscos, sobre os efeitos colaterais. É extremamente importante que todo mundo saiba que tanto o hormônio, implante ou qualquer medicamento que você compra em farmácia, ele tem os seus efeitos colaterais, né? E também em termos de dose. Então é importante estar vendo se é possível colocar, se tem interação medicamentosa com outros medicamentos. Né? Por isso que eu falo, tem que analisar cada caso independentemente. Cada caso é um caso. Né? Vou abrir para as suas perguntas, você que já mandou, muito obrigada. A primeira delas vem da Neide Maria, ela é de Novo Gama, no Goiás. E a pergunta é a seguinte: após a menopausa, com qual frequência a mulher deve visitar o ginecologista? Então, Neide, é o seguinte, a visita normalmente ela é anual e pode ser semestral. Agora, se você vai fazer uso de hormônio, eu gosto de avaliar as minhas pacientes a cada 4 meses, porque nós devemos estar controlando bem esse risco do câncer. Não é porque você colocou o hormônio que está tudo bem e vai aparecer daqui a 1 ano, não. É com muito mais frequência que nós precisamos estar enxergando o que está acontecendo. Precisa ficar de olho, né? Precisa ficar de olho. Depois que a mulher entra na menopausa e aí estabiliza, ela continua com os mesmos sintomas? Então, por exemplo, a reposição hormonal pode ser necessária? Então, até o fim da vida? Pode ser, em média, né? O pessoal fala muito em reposição de 5 anos, mas isso é muito pessoal. Eu tenho pacientes repondo hormônio com muito mais idade e sem problema nenhum, desde que a gente controle. Perfeito. A próxima. Meu nome é Cristiane, tenho 54 anos, sou de Fortaleza, Ceará. Entrei no processo da menopausa aos 47. Depois de tanto sofrer com péssima qualidade de vida, posso fazer reposição hormonal se a minha irmã teve câncer de mama? Pode. Na realidade, o câncer de mama, ele pega mais ou menos 5% da população de uma forma geral, tá?
Hoje tem feito muito estudo mostrando que não é só o fato da irmã ter o câncer de mama, mas é o fato da própria alimentação, da obesidade. Então tem muitas coisas que acabam influenciando no aumento do câncer de mama, né? Como eu falei, tem que fazer todos os exames, ultrassom, mamografia, dosagem de hormônio, verificar se esse câncer que a sua irmã teve, ele é genético, se você realmente pode ou não fazer o uso do câncer, do hormônio. É isso. Perfeito. Muito obrigada pela sua pergunta, Cristiane. Tem uma pergunta aqui querendo saber se é verdade que vitamina D hoje em dia é considerado um hormônio. Vitamina D sempre foi um hormônio, né? Na realidade, ela chama-se vitamina D, mas é um hormônio, né? Eu até trouxe um quadro, mas acho que talvez a gente não consiga mostrar. Ela está em cima, né, do colesterol, e o colesterol ele também acaba indo para as vias ali dos hormônios, onde você distribui lá pregnenolona, progesterona, estrogênio, testosterona. Então, a vitamina D é um hormônio, sim. E deve-se tomar muito cuidado, porque tem muita gente tomando vitamina D em altas doses. Verdade. Né? E realmente isso pode estar interferindo. Então, muito faz mal e pouco também faz mal. Também faz mal. É verdade que para as pessoas de uma cidade grande, que tomam sol sempre com protetor solar ou passam hidratante, a vitamina D do sol não é suficiente? Na realidade, não é a vitamina D do sol, né? A vitamina D a gente encontra nos alimentos. O sol é a forma onde existe a absorção da vitamina D. Ele absorve, absorve através do sol. Então, aqui em São Paulo, né, mais vestimentas, muita gente passando filtro solar, maquiagens, mulheres. Então, o pessoal acaba ficando muito pouco exposto aos raios solares. E isso acaba realmente não absorvendo tanto. Então, existe muito mais deficiência de vitamina D, por exemplo, aqui em São Paulo, do que no Nordeste, por exemplo, que o pessoal fica mais exposto ao sol. Então é bom checar também sempre. É bom checar sempre. E, por incrível que pareça, o melhor sol para absorver a vitamina D é do meio-dia às 3 da tarde, que é o sol mais contraindicado pelas dermatologistas. É verdade. Mas o sol, quando a gente fala em sol também, é tomar uns 15 minutos de sol, onde a pele se aquece. E aquele momento que ele aquece é o momento que está absorvendo a vitamina D. Muito bom. A Lindalva, ela diz, tenho 47 anos, sou de São Paulo, sempre tive medo da reposição hormonal. Dizem que existe risco de trombose, é verdade? É verdade. A trombose é uma das coisas preocupantes e que nós também investigamos dentro de alguns exames, como eu lhe falei. Então, existem até riscos ligados à parte genética. Então, é sempre importante saber se a mãe teve, se alguém da família teve, mas hoje existem alguns exames que nos protegem para poder estar colocando. É óbvio, mesmo que tenham esses exames, é importante a paciente saber dos riscos. Então, gente, não tem escapatória, tem que buscar um bom médico, passar em consulta periódica e cuidar da sua saúde. O seu corpo é presente de Deus, a gente tem que cuidar bem dele. Bom, doutor Alessio Calil Matias, ele está no www.clinicagenesis.com.br. O telefone é o 11 50 83 49 33. Aliás, no site tem mais informações, tem um Instagram também, que é Clínica Gênesis, né, que eu sigo, também. E que sempre tem um monte de informação legal. Quanto mais a gente conhece o nosso corpo, melhor a gente cuida dele. Então, cuide do seu, busque mais conhecimento. E muito obrigada por trazer conhecimento pra gente. Eu que te agradeço pelo convite mais uma vez, podendo informar aí a população. Agradeço a produção, a organização do seu programa. Muito obrigada. E até a próxima. Volte sempre. Muito obrigado. Tá bom? Até mais. Obrigada. Ó, esse é o meu médico. Bom, né? É bom a gente poder confiar em alguém, saber que a nossa saúde está em dia e não vacilar com a nossa saúde, é o nosso bem maior mesmo.